Ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa. Ó incomparável Mãe, guardai-me guardai-me, e defendei-me defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Boa tarde. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, nossa mãe, mestra e rainha. Deseja boa tarde mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso para essa pessoa. Acolhe com carinho. Graças a Deus, nossa Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano está cheia, está lotada, graças a Deus. Quero acolher com carinho você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, internet. Deus abençoe muito você pela internet também. Deus ilumine, uma ótima tarde. Pode se sentar um momentinho, por gentileza. Veja bem, nós temos a alegria de estar celebrando esse Kairós mariano, esse Kairós que fala de Nossa Senhora. Eu quero já começar esse momento de pregação cumprimentando aqui o Padre Gilberto, que é o padre da Canção Nova aqui em São Paulo, tem feito um trabalho tão bonito aqui na missão, na capital paulista. Padre Anderson Guerra, grande amigo. Padre Anderson, gente, tem um programa lindo pela TV Canção Nova chamado Sob o Manto de Maria, todas as quintas às 3h30 da tarde, depois do Terço da Misericórdia. Vale a pena conferir, é muito gostoso, muito leve, nos ajuda a rezar com a Mãe de Deus. Então o Padre Anderson já tem vivido esse apostolado mariano também pela TV. Obrigado, Padre, e convido você a acompanhar. Quero saudar também o Dom Edgar, que é o bispo maronita aqui no Brasil, que é o bispo dessa igreja, onde a Canção Nova realiza as suas atividades. E quero dizer, queridos irmãos e irmãs, que eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um grande privilégio. Na verdade, eu sinto que é o cumprimento de um tempo novo de Deus na minha vida. A partir desse Kairós, a partir de voltar aqui para a Canção Nova em São Paulo. Eu gosto tanto de estar aqui, né? Quem é da época que o padre morava aqui e celebrava aqui? Levanta a mão. Tem ainda um pessoal, né? O padre morou muito tempo aqui na Canção Nova em São Paulo e presidia as missas nas segundas à noite, em outros dias. Eu sempre gosto de voltar aqui. É sempre um privilégio poder estar aqui presidindo novamente as missas. E por que eu digo de um tempo novo? Eu vivi a experiência agora nesse ano de 2023. A gente já está quase com a cabeça em 2024, né? Mas a gente ainda está em 2023. Você aqui, você em casa. Eu vivi a experiência de conduzir uma peregrinação. Inclusive tem até uma peregrina que viajou comigo aqui. Deus abençoe. Nós fomos para Israel. Saímos de lá acho que uns 10 dias antes da guerra começar, por aí, né? Mas fizemos uma experiência linda. E eu realizei um sonho do meu coração de, depois de Israel, ir a Lourdes, onde Nossa Senhora, fui com um grupo de peregrinos conduzindo a peregrinação, né? Nós padres da Canção Nova sempre conduzimos 1-2 vezes por ano uma peregrinação com peregrinos junto com a obra de Maria, para os lugares santos, né? Os padres, eu fui como diretor espiritual, celebrando as missas, e eu fui a Lourdes. Quem conhece a história de Nossa Senhora de Lourdes, a aparição de Lourdes, sabe o quanto que é fantástica e quantas curas físicas acontecem lá, né? Quantos milagres. É engraçado que quem já foi a Lourdes, no sul da França, sabe, é muito comum ver doentes, pessoas com cadeira de rodas andando lá, muitos enfermos. Tem um hospital também lá, né? Médicos da Europa inteira que doam, por exemplo, período de férias para lá atender os doentes. É muito bonito, trabalho voluntário. E estando lá eu fiquei muito mexido. Você sabe que quando você ouve a aparição de Fátima, estuda a aparição de Fátima, tem uma mensagem, né? Uma mensagem muito forte. Inclusive na missa eu vou tentar falar um pouquinho mais da mensagem de Fátima. Quando você vê a mensagem, a aparição em La Salette, né, Nossa Senhora da Salete, tem uma mensagem também muito forte. E outras aparições que a gente poderia dizer, a Nossa Senhora de Guadalupe, ao índio Juan Diego, né, chamando ele de Dieguito, né? Dieguinho, não estou eu aqui que sou a tua mãe, vai falar para o bispo isso, aquilo outro, que se construa uma igreja aqui, né? Ao pé do monte Tepeyac, lá no México.
Só que a aparição de Lourdes é uma aparição, não é que Nossa Senhora não fala, mas não tem uma mensagem assim expressa de Nossa Senhora, como por exemplo em Fátima: olha, rezem, façam penitência, vai acontecer isso, o meu Imaculado Coração vai triunfar, né? Como Nossa Senhora falou em Fátima, eu vou retomar isso depois. Mas em Lourdes não tem uma mensagem tão direta e explícita. Eu sei que eu não estou falando uma besteira nesse sentido, os mariólogos hão de concordar comigo, que a mensagem de Lourdes, ela não é extensa, não é uma coisa tão direta. Então, eu perguntei, né, a mim mesmo, e perguntei a Nossa Senhora estando em Lourdes, agora em setembro desse ano: mãe, qual é a sua mensagem aqui? E depois de rezar, pedindo a Nossa Senhora, eu fui estudar, ouvi um teólogo, né, muito brilhante, falando sobre Nossa Senhora, e ele começou o vídeo com a seguinte palavra: a mensagem da aparição de Lourdes é Bernadette. Santa Bernadette, que hoje é canonizada, né? E aquilo na hora, eu estava rezando pedindo isso, né? Sabe quando você está rezando, você abre um vídeo e já vem a resposta na hora? E eu fiquei curioso, por que é Bernadette? Quem conhece a história de Lourdes, de Santa Bernadette? Levanta a mão. Quem não conhece não precisa levantar, não. Nossa, quanta gente. Padre Anderson, eu vou ter mais trabalho do que eu pensei, viu? Padre, Frei. Mas é difícil, às vezes a gente que é padre prepara uma pregação. Esse dia eu fui num lugar, eu preparei uma pregação, padre, sobre a teologia do filho pródigo, as palavras em grego. Cheguei lá, perguntei: quem já ouviu a passagem do filho pródigo, hein, que é bem conhecida? Sem brincadeira, gente, só uns 30% da igreja levantou a mão. Peguei meu papel, amassei, joguei fora, falei: vamos conversar de outra coisa. Fui contar a história, quem que era o filho, por que o pai abandonou. Mas enfim, não tem problema, eu sou padre para isso, para passar esse conhecimento, para isso. Os padres estão aqui para absorver e transmitir, né? A gente é uma esponja que absorve e transmite. Mas a aparição de Lourdes é fantástica. Vou começar do começo, né? Desculpa a redundância. Bernadette era de uma família muito pobre, não é? Na verdade, o pai dela não era tão pobre, mas ele não era muito talentoso com os negócios. Então ele perdeu quase tudo que ele tinha. Tanto que eles foram morar de favor numa casa que era de um tio dele, se eu não me engano, um primo, que era chamado de Cachô. Era uma antiga prisão, que não tinha nem janela direito, um lugar mofo, um lugar fedido. E Bernadette, além de ser muito pobre, ela era analfabeta, porque naquela região não se falava tanto francês. Tinha um dialeto, que eu não me recordo o nome agora, que era falado ali. Então ela era muito pobre, ela era analfabeta, não falava nem o francês, que era a língua da França, né? E ela era muito doentinha, muito doente. E ao mesmo tempo também não era uma menina de muitas virtudes, sabe? Aquela menina que não chama atenção. Porque tem crianças que você vê que já são um prodígio, né? Você vê aquela criança, fala: que inteligente, né? Olha que dotada. Eu quando era criança, por exemplo, a coisa que mais falava de mim, né? Nossa, come bem, né? Tá? Era como a minha família me descrevia: tem um apetite esse menino, né? Inclusive, continua, essa característica não sumiu da vida do padre. Mas vamos mudar de assunto. Ela era uma menina que não chamava atenção, uma menina pobre, uma menina doente, analfabeta. E a mãe dela, ela tinha como se fosse uma tipo de bronquite, né, que não passava. E naquela região ali faz muito frio em algumas determinadas épocas do ano. Então, como eles eram muito pobres, a mãe dela pediu para que ela fosse pegar lenha, porque eles separariam as lenhas e no tempo do frio eles poderiam vender. Eu usava em casa para aquecer um pouquinho, mas poderiam vender para fazer um dinheirinho para a família. E você vê como Nossa Senhora é, né? Nossa Senhora escolhe os menores, não os menores do tamanho, graças a Deus, né? O padre tem 1,94, 1,95, então eu estaria fora. Ela escolhe os menores no coração, graças a Deus, né? Mas ela escolhe os menores, ela escolhe os desprezados, ela escolhe os pequenos. Como em Guadalupe, o índio Juan Diego, que era uma cultura, sabe, chegaram os espanhóis, os europeus, desprezavam muito os índios naquela época. Ela apareceu a Juan Diego, Dieguito, falava: meu Dieguinho, meu pobre, meu pequenininho, eu vim aqui por você, eu estou aparecendo para você. Então, essa menina pobre, Bernadette, doente, a mãe dela falou: você vai pegar as madeirinhas lá, a lenha, para a gente vender, mas você não vai pisar na água.
Coisa de mãe, né? Vai ficar doente, aquela converseiro que mãe faz, a gente já sabe, né? Aquela ladainha. Porque você vai ficar doente, eu vou ter que cuidar de você, você não vai me ajudar a lavar louça, e lá, 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 lá. Só que chegou um momento que ela estava com as amigas dela, uma priminha e a irmãzinha, e as meninas atravessaram o riozinho para pegar lenhas, que viram lenha lá no lugar. E esse lugar que elas foram não era nem de muito boa reputação, sabe? Diz que à noite a gente adulterar lá, sabe, um lugar, toda cidade tem um lugarzinho assim que tem uma reputação ruim, né? Ali era uma casa da luz vermelha sem parede, né, o lugar. E ela foi, atravessou o riacho, né, o riozinho, o rio Gave, e de repente ela viu que um vento passou, né, ela sentiu um vento, mas teve o vento e as folhas das árvores não se mexeram. E ela ficou intrigada. De repente ela olhou para dentro de uma gruta. Nós estivemos lá na gruta, né? Foi tão bonito. E ela viu uma luz. E de repente a imagem foi ficando mais clara. Ela viu que tinha uma senhora. Uma senhora muito bonita. Imagina, né? Meu Deus. Olha, não tem modelo nesse mundo que se compare à beleza de Nossa Senhora. Era uma beleza assim que ela ficou sem palavras. E ali Nossa Senhora começou a falar com ela. E Nossa Senhora disse para ela: volte tal dia. E aí começou a perseguição. Porque veja bem, Nossa Senhora vem do céu para dar uma profecia para uma menina pobre, baixinha, analfabeta e doente, que a sociedade da época desprezava, né? Não é que uma pessoa assim seja menos pessoa, claro que não, a gente não sabe disso. Mas aos olhos da sociedade, ainda mais daquela época, era ninguém. Então começaram a questionar: como assim? Como que Nossa Senhora apareceu a você? E fizeram pressão com ela, gente. Aquela época era relativamente pós-Revolução Francesa, né? O secularismo na França, eles queriam banir Deus, banir a religião. Tudo que era religioso era visto com maus olhos para os pensadores, os cientistas. Era a época que estava começando o positivismo de Augusto Comte, né? Um pouquinho depois, mas começando a corrente que levou ao positivismo, que é aquela crença filosófica que só só a razão salva, só a ciência salva, tudo que é de Deus, de fé, é mitológico, tem que ser queimado e jogado fora. Foi nesse contexto. Então o pessoal lá de Paris, o governador, começou a mandar mensagem para o prefeito lá de Lourdes, dizendo: ó, silencia essa menina. Por quê? Porque começou a ir gente para lá. A menina está vendo Nossa Senhora. E os jornais começaram a fazer matérias. E virou notícia. Uma mocinha lá de Lourdes, do sul da França, quase divisa com a Espanha, perto dos montes que tem lá, naquela serra que tem lá, está vendo Nossa Senhora. Então o prefeito chegou a levá-la lá para o seu escritório, gente, fazer uma pressão psicológica com uma adolescente. Mas a menina surta. E a proibir de falar de novo, de ir lá. Seus pais também, muita pressão, começaram a brigar com ela. E ela, uma pessoa extremamente sincera, extremamente direta. Ela falava o que ela viu e falava o que ela não viu. Eu vi isso, não vi isso. Foi isso que Nossa Senhora falou, não foi isso que Nossa Senhora falou. E Nossa Senhora demorou para falar para ela quem ela era. Demorou para revelar. Aí o padre, um dia conversando com ela, um dos padres, com o coração um pouco mais aberto, acolheu já, e o outro ficou meio reticente. Porque é duro também para nós padres, para os bispos, eu não julgo. Porque vira e mexe tem um maluco falando que viu Nossa Senhora, outro dia que viu ET, outro dia que viu o ET de Varginha, né? Então tem muita coisa complexa também. Então o bispo tem que ser prudente. Porque se o padre falar é Nossa Senhora, todo mundo vai atrás. E se não for, né? Então os padres foram prudentes. Mas um dos padres, que era o pároco, o responsável pela paróquia, chegou um momento que ele falou: olha, Bernadette, o Estado está fazendo pressão sobre a gente. O prefeito também veio aqui falar comigo, que o prefeito foi lá falar com o padre. Todo mundo quer te silenciar, mas eu quero que você me diga: essa mulher é Nossa Senhora ou não é? E ela disse: eu não sei, eu nunca perguntei quem ela é. O padre disse: pois pergunte. Vai lá e pergunte. E ela, quando Nossa Senhora não falou eu sou Nossa Senhora, ela não falou que era Nossa Senhora, porque ela não mentia, era uma menina muito sincera. Graças a Deus, uma virtude linda, né? Uma pessoa verdadeira. É difícil de encontrar ultimamente. Então, na próxima visão de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora apareceu,
Ela, na simplicidade dela, ela entrava como num êxtase ali, né? Teve um momento até que um médico que foi, viu que a vela estava queimando a mão dela por uns 5 minutos. E ela não se mexia. Aí quando acabou o êxtase, o médico foi e encostou o fogo nela. Ela pulou e gritou, né? Falou, você está doido? Aí perguntou para ela, você sentiu alguma coisa? Ela, não. Porque no êxtase espiritual ela foi tomada que nem o fogo queimando ela sentia. E ela perguntou para Nossa Senhora, como é o seu nome? E Nossa Senhora disse para ela, diga para o padre que eu sou a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição. Veja bem, esse dogma é um dogma da Imaculada Conceição. Ele tinha sido proclamado há pouco tempo por São Pio IX, acho que foi em 1858, se eu não me engano. Agora, as datas, se o padre errar uma data ou outra, me perdoe quem acompanha em casa, que é muita informação. Dezembro, né, gente? Todo mundo com a cabeça cansada. Mas, se eu não me engano, foi em 1958, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. E os padres estavam estudando ainda sobre isso, porque era um conceito complexo. Vinha lá do século XII, o teólogo Duns Scoto, no século XII, defendeu muito a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, porque o dogma da Imaculada Conceição, que você, católico, devia saber de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima, como eu estou vendo aqui que todo mundo sabe. Posso sair perguntando aqui, padre, com o microfone, todo mundo vai me dizer, é isso mesmo, padre, quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não vou fazer esse meu povo passar por isso, porque eu sei que todo mundo já sabe. Mas talvez um ou outro não sabe, então eu vou dizer, né? O que é o dogma da Imaculada Conceição? Por revelação de Deus, a igreja foi entendendo que Deus, ao enviar o seu Filho ao mundo, pelos méritos de Cristo, da redenção que Cristo realizaria na cruz, Ele não poderia trazer o seu Filho ao mundo num corpo que estivesse marcado pelo pecado, manchado pela consequência do pecado original, de Adão e Eva, que é uma metáfora, né, da condição de pecado que nós, seres humanos, vivemos. Nós somos pecadores, nós tendemos ao pecado, nós temos uma inclinação natural ao mal, e por isso que a santidade é uma luta, a virtude é uma luta, você luta contra você. Você luta contra o seu egoísmo, contra o seu ódio, contra a luxúria, contra o orgulho, porque é uma tendência que nós temos. Então Deus, em virtude dos méritos de Cristo, preservou Nossa Senhora da mancha do pecado original. Ela foi concebida imaculada na sua concepção. Ela também foi concebida sem a união íntima dos seus pais. Ela foi concebida sem que a consequência do pecado original a atingisse, né, de alguma forma. Ela foi preservada do pecado original. Por quê? Em virtude dos méritos de Cristo. Isso foram séculos para a igreja entender isso, porque foi por revelação de Deus e foi por aquilo que a igreja chama de sensus fidei, é o senso dos fiéis, o senso da fé. Porque às vezes Deus revela coisas que o Papa, os bispos, os cardeais não entenderam, mas o povo simples começa espontaneamente a rezar e a dizer. Aqui no Brasil, lá na África, lá na China, lá na Europa, o povo começando a rezar a Imaculada Conceição, do nada. Então a igreja vai entendendo, opa, por que está surgindo isso? De onde vem isso? E vai entendendo que o Espírito Santo às vezes suscita no meio do povo algo que Deus quer revelar, não é? Então aquele dogma tinha sido proclamado há pouco tempo, é uma verdade de fé. E aquela menina, gente, não sabia escrever, ela não tinha feito catequese. Aí ela era tão, desculpa a analogia, mas ela tinha uma memória fraca, não era uma menina cognitivamente inteligente, não era. Então ela foi repetindo o nome para ela não esquecer, porque ela não sabia o que dizer. Ela foi para a paróquia, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição. Ela bateu na paróquia, quando o padre abriu a porta, ela falou, eu sou Imaculada Conceição. O padre não entendeu nada, né? Falou, entra Bernadette, entra. E de repente ela disse, olha, a mulher apareceu e me disse que ela é Imaculada Conceição. O padre ficou branco. Disse para ela, você sabe o que é isso? Ela falou, não, nunca ouvi falar. Mas você não fez, na catequese não te falaram? Não, padre, eu não terminei a catequese. Eu não sei, eu nunca ouvi falar. Você tem certeza, Bernadette? Talvez algum livro. Não, padre, eu não sei ler. Tadinha, não tinha para onde ela escapar. Aí o padre na hora caiu de joelhos e falou, nossa, é do céu, é Nossa Senhora. E Bernadette, ela era tão simples, gente, tão simples, que ela
entendeu que Nossa Senhora tinha escolhido, mas quando acabaram as aparições, ela pediu que ela queria entrar para o convento, né? Tinha umas irmãs ali, tinha um convento de irmãs ali, francesas, e ela pediu para as irmãs, olha só a humildade dessa menina, a simplicidade. Ela pediu, eu já cumpri a minha missão aqui, e eu quero ir embora daqui e ficar num convento onde eu fique escondida. Porque senão todo mundo vai ficar vindo aqui para me ver. E eu não preciso ser vista. Eu já falei a mensagem de Nossa Senhora, as pessoas precisam vir aqui agora para encontrar Maria. E encontrando Maria, encontrarem Jesus, e não mais eu. Eu já cumpri a minha missão. E ela entrou para o convento, mas diz a história que ela era tão fraquinha, ela não sabia fazer nada. Ela não era boa para cozinhar no convento, que no convento a gente também faz isso, né? Ela não era boa para limpar, ela sempre ia varrer e deixar um pedaço de pão para trás. Ela não era boa para cuidar do jardim. Aí falaram, então você vai ajudar a carregar as coisas, uns pesos que tinha lá. Ela tinha saúde muito fraca, quase desmaiava, derrubava a sacola no chão. Aí disse que o bispo chegou para visitar Bernadette, né? Um bispo lá. A superiora, ele perguntou, cadê Bernadette? A superiora olhou e falou, ó, Bernadette é isso aí, ó. Isso aí que você está vendo aí. Totalmente simples, totalmente humilde e totalmente consciente da grandeza da sua missão. Então, quando aquele teólogo falou que a mensagem de Lourdes era Bernadette, ali eu entendi tudo. A mensagem de Lourdes é o quê? Em primeiro lugar, o poder da cura física, muitas curas através da intercessão de Nossa Senhora aconteceram ali. Também um chamado à conversão, à oração, como em todas as aparições de Maria, a penitência também. Mas, sobretudo, a revelação de Lourdes é uma exaltação da humildade. A mensagem de Lourdes é Bernadette, por quê? Porque ela foi humilde. E humilde, veja bem, o padre vai falar sobre isso, porque o tema é o Magnífica. Eu não li ainda porque eu estou fazendo a introdução sobre a aparição de Lourdes. Eu ia só citar, mas como eu vi que muita gente não conhecia, o padre está se demorando um pouco mais para explicar. O Magnífica diz, o poderoso olhou para a humildade da sua serva. A humildade. Então a revelação de Lourdes é uma exaltação da humildade. Virtude essa sem a qual ninguém pode ser santo, ninguém pode crescer, ninguém conhece a Deus, ninguém vive a sua fé. E veja bem, hoje em dia as pessoas confundem humildade com muitas outras coisas. Esses dias eu vi uma pessoa que chegou muito mal arrumada, que tinha até condição de andar um pouquinho melhor, toda esfarrapada. Fulano olhou e falou assim, o cara é tão humilde. Eu falei, humilde não, ele é desmanzelado. O cara não tem um carro, mora numa casa simples. Fulano é tão humilde. Ele não é humilde, ele é pobre. Porque pode-se ser pobre sem ser humilde. Humildade não é uma condição estética, você tem para vestir ou não tem, pode comprar ou não. Humildade é uma virtude interior. Sem a humildade ninguém pode agradar a Deus. Então a mensagem de Lourdes é Bernadette e é uma exaltação da humildade de Maria, que nos convida a sermos humildes também. Olha, eu vou dizer para ti, eu vou completar 13 anos como padre esse ano. Meus primeiros anos de padre foram aqui nessa missão, né? E quanto mais eu atendo pessoas, atendo casais, atendo famílias, eu vejo quantas famílias machucadas por falta de humildade. Quantos casais se destruindo, se matando por falta de humildade. Porque o que é a humildade? É a virtude que nos tempera. Porque a pessoa sem humildade, ela se torna uma pessoa insana. O ego da pessoa cresce tanto, infla tanto, que a pessoa se torna má para ela mesma e para os outros. O marido, sabe, esse dia uma mulher falou, padre, eu não sou uma mulher maravilha, mas eu casei com um super-homem. Meu marido é um super-herói, nunca erra, nunca pede perdão, sempre está certo, a palavra dele é sempre a última. Falei, minha filha, você não é mulher maravilha não, você casou, deixa para lá. Um abençoado, para não dizer. Essas horas dá vontade de chamar ele bem pertinho. Fala assim, filho, fecha os seus olhos que o padre vai te dar uma bênção. De mão fechada, na testa. Depois a esposa vai falar, repousou no espírito, padre? Foi. No espírito. Mas era o super-herói, casou com o super-homem. Por quê? Porque o cara não tem um pingo de humildade para reconhecer. Quem não tem humildade não pede perdão. Quem não tem humildade não reconhece que errou.
Quantos casamentos não seriam salvos se houvessem essa palavra? Me perdoa. Desculpa por eu ter te tratado mal. Me perdoa por eu não ter te ajudado. Me perdoa por eu ter traído você. Quanta gente trai e age como se nada tivesse acontecido. Para você que bateu, quem bate esquece, quem apanha não, né? Ah, padre, eu já superei, mas para sua esposa é importante ouvir de você. Me perdoa, meu amor. Pisei na bola, mas eu quero recomeçar. A humildade de pedir perdão. A humildade de saber aceitar ajuda. Tem gente que não aceita ajuda, que sabe tudo. Deus tem pouco espaço para agir no coração do orgulhoso, do soberbo, ou nenhum espaço. Nós vamos ler o Cântico do Magnífico aqui, mas o cântico eu já adianto. Ele diz o seguinte, no versículo 51: Ele derrubou os poderosos dos seus tronos e dispersou os soberbos. Deus não age na vida de quem é soberbo. Deus não age na vida de quem é orgulhoso. Tem pessoas que elas se acham tão importantes, tão insubstituíveis. A pessoa se sente a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Sabe? Eu tenho consciência, eu como padre eu estou fazendo um trabalho bonito, o padre Anderson, o padre Gilberto. Gente, mas se eu morrer, se eu passar, em 72 horas Deus levanta um padre 5 vezes melhor que eu, que vai fazer muito melhor o que eu faço. E as pessoas nem vão se lembrar, e que bom que não se lembrem mesmo, né? Que nem os cartuchos, sabia que os monges cartuchos, eles têm um voto de quando eles morrem, eles são enterrados, e não é escrito sobre o túmulo deles o nome, nem quando viveu, para mostrar que para a vida deles o único importante é Deus. Eles não querem ser lembrados. E eles têm um voto que quando eles escrevem um livro, eles não colocam um nome, Padre Adriano, Padre fulano, não. Sabe como é que eles colocam? Cartucho é o autor do livro, para mostrar que só Deus é o mais importante. Você não é insubstituível, eu não sou insubstituível. E faz parte da virtude da humildade a consciência da sua, vou usar um termo difícil, depois o padre explica, da sua criaturalidade. Você é criatura. Tua mãe nunca te falou? Você não entendeu, criatura? Minha mãe não falava, né? Ela pedia para eu comprar uma dúzia de ovo, eu voltava com 2 pacotes de pão, né? Quem nunca fez isso na adolescência, tira a primeira pedra, né? Entendeu, criatura? Você não entendeu que você é criatura. Ou seja, criatura tem limite. Criatura precisa parar, precisa de ajuda. A pessoa que não se confessa mesmo. Se uma pessoa falou, padre, eu não me confesso, eu vou chegar diante de um ser humano, dizer os meus pecados. Eu falei para ela, não está certo, você é muito bom para isso. Você é muito perfeito, você está num outro nível. Faz o seguinte, confessa com os anjos então. Porque você está num nível de dizer para o padre o que você fez. Você não merece isso, né? Depois no final eu fiz assim para ela, né? Aí ela entendeu a zoeira, né? Mas sabe aquela zoeira propositada, assim que a pessoa para e pensa, não, padre, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, não foi o que você quis dizer, foi o que você disse. É que nem quando a pessoa fala para você está grávida, fala, não, estou gorda mesmo, né? Já falou, não tenho que voltar atrás, né? Quem nunca, né? Eu já cometi essa gafe na fila do banco, né? Nossa, quantos meses querendo dar uma benção, a mulher só me olhou assim. Aí eu já mudei de assunto, o Corinthians tinha perdido um dia antes, já falei do jogo do Corinthians e tal, acabou. Mas enfim, o humilde, o que não é humilde, desculpa, ele não aceita ajuda, ele sabe tudo, ele não precisa se confessar. A confissão, muita gente não está sendo liberto de depressão, de ansiedade, de doença séria, porque não está buscando a confissão. Porque a confissão é um sacramento de cura, de libertação, ensina o catecismo da Igreja Católica. E quando você se confessa, você é humilde, você se humilha. Não diante do padre, diante de Deus, que escolheu o padre, ungiu e consagrou com a autoridade de perdoar os seus pecados. João capítulo 20, versículo 23. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: de quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, de quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Então desde o começo da igreja, os padres, os bispos, que são sucessores dos apóstolos, têm essa mesma autoridade. Mas não, eu não preciso. Quem sou? Quem é esse padre? Não é digno de meu filho. Menos. Por que muitas vezes a gente fica tão magoado, gente? Tão magoado? Porque a gente é muito orgulhoso.
Nossa, como que ele pôde fazer isso comigo? Comigo, eu, tão grande eu, poderoso eu, ele pôde me destratar. Morte aquele infeliz, né? Porque eu sou muito bom. Você sabia que um santo, certa vez, um irmão chegou num santo, né, que era franciscano? Eu acho que era franciscano. O Frei estava ali e disse assim: olha, Frei, estão falando de você isso e aquilo outro. Aí disse que o Frei, muito santo, olhou para ele e falou: ô irmão, essa pessoa falou muito pouco. Se me conhecesse, ia saber o quanto que eu sou ruim. Eu sou muito pior que isso. Porque era um homem humilde. Ele não tinha de si uma estima superior, assim, sabe? Porque tem gente que se vê, né, como se, nossa, eu sou muito perfeito. Gente, se São Francisco de Assis se achava muito pecador, quem é o Padre Adriano Zandoná na fila do pão? Quem é você? Quem somos nós? Porque o santo, ele contempla muito a Deus, ele vai chegando muito perto de Deus. Então, por chegar perto de Deus, ele consegue ver o quanto Deus é grande, é bom, é puro, e o quanto a gente está longe disso, o quanto a gente está distante da grandeza, da pureza, da bondade, da beleza de Deus. Mas o orgulhoso, ele não se confessa. Ele é muito bom para confessar. O orgulhoso não pede ajuda, porque ele sabe tudo. O orgulhoso não reconhece os próprios defeitos. Tem pessoas que, se você corrigir, nossa, inimizade mortal. De uma pessoa chegou: padre, eu odeio o meu padre, o meu pároco, eu odeio. Por quê? Porque eu fui ler na missa e ele me corrigiu. Você leu bem? Não. Então você queria que ele te elogiasse, mentisse para você? Claro, tem jeito de corrigir, né? Não é pegar o microfone e falar: sai daí, fedido, você está rindo ruim, está lendo ruim, sai daí, filho da gaita, como diz lá no Nordeste, né? Você lê muito feio. Não é assim fazer na frente das pessoas. Mas o padre não tinha feito isso. O padre tinha chamado do lado, falou: irmão, você precisa ler melhor, né? A pessoa vai ler a leitura do Deuteronômio e fala a leitura do doutor Antônio, né? Aí, exagero. Mas está lendo mal. Mas não pode corrigir, onde já se viu. Gente, São Francisco dizia que a humildade é a verdade. Imagina se você chegasse em mim e falasse assim: padre, você é grande, estou magoado. Pô, mas eu tenho 1,94, eu vou falar que não, eu quero que você fale que eu sou baixo. Eu não sou baixo. Queria às vezes ser baixo, cabe melhor em avião, você não sofre na viagem, né? A hora que você vai viajar e pega um grandão do lado, ou um grandão assim lateralmente falando, aí os dois olham para o outro e falam: estamos lascados aqui, vamos dar as mãos e ser feliz, né? Mas às vezes fala uma coisa de você que você é. Você sabe que você é. Eu estou dando um exemplo do tamanho porque eu não quero entrar em outras coisas anteriores agora, vou entrar depois. A humildade é a verdade. A pessoa está falando: olha, você tem esse defeito, você precisa mudar, você tem que se corrigir. Revolta. Nossa, magoado, falaram de mim. Gente, nós estamos no Brasil, sobretudo, nós somos um povo de vidro. Na paróquia, se o padre tira um coordenador, a família deixa de ser católica por 6 gerações. Tem paróquia que eu vou que a pessoa fala assim: padre, faz 45 anos que eu coordeno o canto, a música na paróquia. Primeira coisa que eu penso: passou do tempo já, né? Será que não tem ninguém que é capaz de cantar, né? Mas a pessoa segura o microfone assim. Se você tirar o microfone, rapaz, capaz de manifestar até o cão na pessoa, né? E dá o microfone. Não é insubstituível. O humilde sabe passar. O humilde sabe reconhecer que o único essencial é Deus. Foi isso que Bernadette viveu. Foi isso que Nossa Senhora viveu no Cântico do Magnífica. O humilde sabe reconhecer: o único essencial é Deus. Você vive bem com todo o resto. Mas sem Deus você não vive. Porque Ele é essencial. Então, retomo. Quem não tem humildade, repito para fixar na nossa mente, não sabe pedir ajuda, não sabe ouvir correções. Gente, que bênção as pessoas que sabem nos corrigir com carinho. Quantas coisas a gente evitaria se nós ouvíssemos. Tem pessoas que nos amam, que querem o nosso bem. Até nós padres, é tão bom, né, quando a gente recebe uma mensagem ou uma conversa de alguém dizendo: padre, o que o senhor fez foi até bom, mas o senhor pode melhorar, ou aquilo não está bom. Ou quando a pessoa vem tirar uma dúvida de algo que ela está, né?
triste, porque ela não entende, e você cresce com aquilo. Como é bom, a gente tem que ter humildade de saber ouvir as críticas, ouvir as correções. Você não é de vidro, eu não sou de vidro. Temos que ter a humildade de perdoar. Só os humildes perdoam. Só os humildes perdoam. Quem não tem humildade não consegue perdoar. Não estou falando que é fácil, não estou julgando você que talvez foi traído, que talvez teve um filho assassinado por alguém, uma filha assassinada. Eu respeito a sua dor, mas eu digo para você, é próprio da humildade. Ou seja, eu não sou tão importante assim, a pessoa me feriu, mas o humilde ele vai entendendo que ele não vale tanto como ele achava, né? E Deus podia cantar aquela música para nós, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. De vez em quando eu sinto ele falando. Eu tenho um amigo que dança assim, né? Sei lá, não entendi até hoje porquê. Ele é do Ceará, ele falou que lá o povo faz assim, né? Deus podia falar para você, você não vale nada, mas eu gosto de você. Para mim ele fala todo dia, e quanto mais ele fala, mais eu me convenço. Ele tem razão. Ele tem razão. Porque você não vale nada, mas ele gosta de você. Ele é apaixonado por você. Só que se você não tem essa consciência, Santa Catarina de Sena dizia que o que atrapalha, no livro Diálogo, o que atrapalha muito a nossa conversão é a falta de autoconhecimento. Falta de se ver a partir da lente de Deus. Porque quem se vê como os santos se viam, como São Francisco, como Santa Teresinha, eles vão entendendo que eles não são nada. E quando você entende que você não é nada, você não fica tão magoado quando te ofendem, porque você fala, eu não sou tudo isso mesmo. E você entende que você também pode ofender o outro. Você também pode ofender o outro. Tem pessoas que você ofende sem saber, né? Quantas pessoas? Às vezes a pessoa chega na gente, já aconteceu comigo, eu não gostava de você, já achava muito metido, mas o que eu te fiz? Nada. Já tinha conversado com você? Não. Então o problema é seu, não é meu, né? Mas às vezes tem pessoas que encanam com você. Mas o humilde, ele desconta, ele fala, não. Ele releva o erro do outro, né? Não é que é um bacanal, todo mundo pode bagunçar e fazer o que quiser, não é isso. Mas quem é humilde, ele entende que também tem fraqueza, então tolera com doçura, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Amar é tolerar com doçura a fraqueza do outro. Tolerar com doçura, é bonito, é poético, né? Mas vai viver isso na prática com aquele bujão do seu marido lá na casa, né? Não te ajuda em nada, só fica deitado no sofá, vendo o jogo do Corinthians e pedindo, me traz uma cerveja, mulher. Amar com doçura, né? Tolerar com doçura, como dizia Santa Teresinha, as imperfeições não é fácil. Mas pega a sua Bíblia, grande introdução, que na verdade nem foi uma introdução, já foi um desenvolvimento. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. Lucas 1, a partir do 46. É o cântico de Maria chamado Magnificat. Todas as vezes que a gente fala Magnificat, a gente está se referindo a esse cântico. Você sabe que nós padres fazemos essa oração, padres, freiras, todas as tardes na liturgia das horas, na oração chamada Vésperas, que é a oração que se faz à tarde. Muito bonita. Maria então disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Olha só o que o padre falou. Todas as gerações desde agora vão me chamar feliz ou bem-aventurada, em outras traduções, porque o Todo-Poderoso fez por mim coisas grandiosas, ou fez em mim maravilhas, em outras traduções. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Vamos aplaudir essa palavra, gente? Esse cântico lindo. Pode aplaudir com força. Muito desse cântico o padre já vem falando, né? Ao longo da reflexão, ao longo da pregação.
Mas veja bem, esse cântico é lindo. Esse cântico exalta a humildade. Dentre as muitas coisas presentes nesse canto, a gente tem que ter humildade para aprender. A gente está sempre aprendendo. Quer ver com quem você pode aprender muito? Com as crianças. Quem já teve a oportunidade de aprender com as crianças? Levanta a mão. Eu já tive a oportunidade de aprender com os meus sobrinhos, com outras crianças. Sempre alguém tem algo a nos ensinar. Nós padres, nós não sabemos tudo. Um pastor não sabe tudo. Sempre estamos aprendendo. Mas vamos ver esse cântico. Você sabe que o cântico do Magnífica, ele é uma junção, ele é muito bem embasado, biblicamente, teologicamente, no Antigo Testamento. Ele é uma junção. Tinha um pedaço do cântico de Moisés, depois que eles saíram do Mar Vermelho, né, até enxuto. Cântico importantíssimo que a gente canta no Sábado Santo, no Sábado de Aleluia. Tinha um pedaço do cântico de Ana, que Maria recitou aqui. Ana, mãe do profeta Samuel, quando ela concebeu, né, Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia, que ungiu o rei Saul, o rei Davi. Tinha também várias partes do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, né? Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Muito bem fundamentado, né? É um livro místico, patrístico, bíblico. Mas ele é dividido em 3 partes. A primeira parte desse cântico de Maria fala sobre justamente o que o padre vem dizendo. Fala da importância de Deus, que Maria glorifica a Deus, primeira parte, né? Entendendo que tudo é graça, tudo dá glória a Deus, tudo vem dele. Porque olha o que ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que quer dizer? Minha alma engrandece, dá graças, louva o Senhor. Maria está nos mostrando que na nossa vida tudo precisa ser feito com esse olhar de louvor e dando glória a Deus. Ela entendeu, isso aqui não está acontecendo por mim, isso aqui não está acontecendo porque eu sou boa, isso aqui não está acontecendo porque eu tenho méritos, não, porque o poderoso, eu exalto a Ele. E ela tinha um olhar de louvor, ela tinha um olhar cheio de gratidão a Deus em cada circunstância que acontece. É aquela metáfora, eu pregava no Sorrindo para a Vida quarta, e eu falava sobre isso, que você pode ver, esse copo aqui não tem metade de água, né? Vamos supor que tivesse. Se tivesse metade de água, você pode falar assim, ai, falta metade. Ou você pode falar, nossa, já tenho metade. Não é? É o olhar de louvor, o olhar de quem reconhece que tudo é graça de Deus. Eu estava contando que eu vim para o Rosário da Vitória, lá no Padre Marcelo, semana retrasada. A gente reza lá, o Padre Anderson, o Frei Gilson, eu, Dom José Negre, que é o bispo de Campo de Santa Amaro. E chegando no santuário, eu bati o meu carro. Não é? Bati o carro, bateu num bloco de concreto que estava no chão, arrancou o eixo, aquela confusão, né? E liga para vir socorrer e tal. Aí um amigo meu me emprestou um carro que não cabia eu dentro para variar. Então, aquela confusão. E eu poderia, na hora, assim, dar uma coisa e falar, gente, eu estava indo para o Rosário, né? Estou indo lá rezar para Nossa Senhora. Eu tinha uma reunião lá com o Frei, com o bispo. A gente ia resolver coisas tão importantes. Mas ao mesmo tempo que bateu aquele primeiro momento assim, né? Pô, aquele chatice, aquele desespero interior que às vezes bate. No mesmo momento algo me lembrou. Ó, você não se machucou. Você não machucou ninguém. O que quebrou no carro, conserta. Poderia, Deus me defenda, ser um idoso, um morador de rua, uma criança que eu tivesse atropelado. Pensou? Poderia acontecer. Ou eu poderia ter batido de frente, Deus me defenda, com um caminhão. Então, poderoso fez em mim maravilhas. Ele sempre está fazendo maravilhas na sua vida. Esse é o olhar de Maria, um olhar de louvor, um olhar que não fica preso ao que perdeu. Que eu digo para você, talvez nesse ano de 2023, você aqui, você em casa, você perdeu coisas, você perdeu pessoas. Eu respeito a sua dor, mas eu digo para você que aquilo que Deus tem preparado para você supera o que você perdeu 7 vezes mais. E você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Você precisa olhar com um olhar de louvor, porque Deus continua no controle da sua vida e da sua família. Se você perdeu algo, Deus tem coisas 7 vezes melhores do que isso para você. E eu sou testemunha disso na minha vida. Eu sou testemunha. E o que você sofreu esse ano não foi uma punição de Deus, foi um aprendizado. Veja bem, quem aqui é mãe? Levanta a mão.
Imagina, você seria uma boa mãe se você desse uma Harley Davidson para sua filha de 7 anos? Imagina, o que ela vai fazer? A moto cai em cima dela para matar a criança. Ou se você soltar ela na moto, ela se mata. Então Deus não vai te dar coisas grandes e boas enquanto você não tiver treinado para isso. E como Deus treina você? Provação. Quando Deus permite uma provação, não é sinal que Ele te abandonou, pelo contrário, é sinal que Ele está preparando o melhor para você, que vai chegar quando menos você perceber, que vai te surpreender no caminho, que vai alcançar o teu coração. Se Deus quer te dar uma Harley Davidson, ou uma motona, nem sei como é que chama, Kawasaki, aquelas motos ninja, né? Ele não vai te dar se Ele vê que o seu braço está da finura do miojo, né? Aí vem a pancada. A provação é a academia das virtudes, é a academia da alma. É na provação que a virtude cresce, que a fé aumenta, que o homem interior, que a mulher interior se robustece. Então, se veio provação, louva a Deus. Ai, Padre, aqui eu já estou cruzando o cabo da Boa Esperança, Padre. Sabe, já tem 90, 80, não importa. Deus sempre tem algo novo para você. E Ele tem uma missão para você cumprir aqui. Então, veio a provação, olhe com louvor, olhe com fé como Nossa Senhora. O poderoso está fazendo em mim maravilhas. Porque eu digo para você, o que você sofreu esse ano não foi uma punição, foi um aprendizado e uma preparação. Isso está te deixando, faz assim, ó. Olha para quem está do seu lado, olha o tamanho do muque, músculo puro. Alguns, o único músculo que cresce é o pânceps, né? Músculo puro. Deus, através dessa provação, presta atenção, Ele está te fortalecendo. Porque veja bem, se Deus te dá uma grande bênção sem você estar preparado para ela, essa bênção se torna uma maldição. Então Ele te prepara através da provação. Então você mesmo, você aqui, você em casa, não tenha medo não, cara de pau. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. Deus está preparando o melhor para você. Deixa de ser mole. A bênção vai chegar e vai ser grande. Você vai ver que nada é maior que o poder de Deus, que a intercessão de Maria, nada. Mas você precisa ter esse olhar de fé. Segunda parte do cântico, Nossa Senhora fala que Deus exalta os soberbos e exalta os humildes, e abate os soberbos. Isso o padre já explicou, né? Não preciso desenhar, vocês já entenderam. E a terceira parte do cântico, Nossa Senhora diz que Deus socorre o seu povo. Ele socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Deus socorre o seu povo. Deus socorre você aqui e em casa. Na Bíblia diz que não houve um justo que clamou a Deus e ficou sem resposta. Você aqui em casa, você na depressão, você na ansiedade, você doente, você pensando em se matar, clame a Deus que Ele vai transformar você, Ele vai curar suas feridas, Ele vai te exaltar no momento certo. Clame, porque Ele vem em socorro do seu povo. Ele vem em socorro de nós, enviando Jesus para nos libertar do demônio, para nos libertar da morte eterna. E Ele socorre você. E você sabe que os dois grandes socorros que Deus nos deu, dois grandes socorros. Claro, eu poderia falar de muitos outros, mas eu quero falar de dois grandes socorros que Deus nos deu. O primeiro está representado à minha esquerda, a Virgem Maria, que é São Luís Maria Grignon de Montfort, dizia o seguinte: Deus uniu todas as águas e criou o mar, e Deus uniu todas as virtudes e criou Maria. Uma criatura perfeita, daquilo que é próprio de criatura, né? Ela não era Deus, nem anjo, mas Deus a preservou e a fez virtuosa. Então, um dos grandes socorros de Deus é Nossa Senhora, que veio tantas vezes na história com mensagens do céu, que aparece, que cuida de nós, que intercede. E o outro grande socorro que Deus nos deu se chama Espírito Santo. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Quem não foi, sinceramente, pode levantar a mão. Pode levantar com força. Quem aqui nunca ouviu falar de batismo no Espírito Santo? Levanta a mão. Você tem pessoas, olha só, padre, tem pessoas que nunca ouviram falar de batismo no Espírito Santo.
Em casa também com certeza tem, não sei onde nós estamos aqui. Em casa com certeza tem também pessoas que nunca ouviram falar de batismo no Espírito Santo. Mas é o grande socorro. Deus vem em socorro do seu povo Israel, lembrado da sua misericórdia, da sua aliança. É o que Maria cantou no Magnífica. E um dos grandes socorros de Deus é o Espírito Santo. Quem é batizado no Espírito Santo nunca fica da mesma forma. Eu já vi pessoas abandonarem droga, eu já vi pessoas serem curadas da depressão, eu já vi pessoas serem curadas da ansiedade, eu já vi pessoas serem libertos de possessão diabólica, eu já vi pessoas se transformarem e abandonarem o vício através do batismo no Espírito Santo. Você está disposta a receber o batismo no Espírito Santo nessa tarde? Sim ou não? Você quer ter uma experiência pessoal de efusão do Espírito Santo? Sim ou não? Então eu quero convidar você a ficar em pé agora. E nós vamos começar assim. Deus quer usar de nós para atingir o outro, quer usar o do outro para atingir, para nos atingir. Então, carinhosamente, você vai colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está à sua direita. Mas veja bem, não é só para colocar o ombro e ficar fingindo que está rezando não, tá, cara de pau? Eu quero pedir para você rezar para que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo. Você vai começar repetindo com o padre, mas depois você vai rezar com as suas palavras. Repita com o padre: vem Espírito Santo. Pode ser mais forte: vem Espírito Santo. Vem batizar. Vem encher esse meu irmão. Vem batizar com todo o teu poder. Vem derramar a tua força de libertação, de cura, de transformação. Vem e liberta a mente. Vem e liberta o coração. Batiza, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo, esse meu irmão. Vem arrancar pela raiz todo pecado, todo desânimo, toda impureza, todo pecado, todo vício. Liberta da depressão. Infunde os teus dons. Batiza esse meu irmão com o teu poder, Espírito Santo de Deus. E você vai agora se voltar para a pessoa que está à sua esquerda, que rezou por você, e vai pôr a mão sobre os ombros dela. A pessoa que rezou por você, coloca a mão sobre os ombros dela, e você vai soltar a sua voz agora, pedindo o Espírito Santo, com as suas palavras, como o Padre foi conduzindo você a fazer. Você vai fazer agora de forma espontânea, mas solta a sua voz, solta a sua voz, solta a sua voz. Você aqui, você em casa, vai pedindo: vem Espírito Santo, vem batizar, vem Espírito Santo, vem encher, vem Espírito Santo, vem transformar, vem Espírito Santo, vem curar, vem libertar, vem batizar. Derrama a tua unção, Espírito Santo, derrama o teu poder, Espírito Santo, derrama o teu fogo, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti, nós queremos a Tua unção sobre nós, nós queremos os Teus carismas se manifestando aqui, dom de cura, de milagre, de libertação. Solta a voz no Espírito, se você reza assim, você aqui, você em casa. Shibiriala masuri andaralaba, ora labariala. Shibiriala maniala 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 nyala nyala. Ora labariala bariala bariala shandaralaba. Ora labariala bara. Shibiriala masuri andaralaba. Ora labara. Solta a voz com mais poder, com mais unção, com mais entrega, com mais autoridade, ainda mais, ainda mais, ainda mais. Você aqui, você em casa, solta a sua voz no poder do Espírito Santo. Vem Espírito Santo numa nova efusão sobre esse lugar. Vem como em Pentecostes, que ninguém aqui, que ninguém em casa fique sem ser batizado por Ti, Espírito Santo. Vem e batize, transforma e cura e liberta, Espírito Santo. Manifesta os Teus carismas. Continue rezando.
Continue rezando. Continue rezando. Continue rezando. Eu sinto que o Senhor nesse momento, o Senhor está libertando muitas pessoas. Continue rezando. O Senhor está libertando nesse momento pessoas que estavam sentindo uma tristeza na alma, um desânimo, mas na alma, é dentro. O Senhor está libertando você. Pessoas caídas pela depressão, o Senhor está levantando. Uma pessoa, o seu nome é Michael. Você pecou tanto que até blasfemar contra Deus ultimamente você blasfemou, filho. Mas o Senhor está te chamando de volta, é você mesmo, Ele está te tocando. Pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo agora. Pessoas estão sendo tocadas, curas físicas. Uma pessoa que você não estava podendo caminhar. Eu proclamo isso na ousadia da fé. E eu quero receber seu testemunho. Já faz meses que você está numa cadeira de rodas, mas o Senhor Jesus está curando você agora. Eu proclamo isso no nome de Jesus. Você vai andar nesse momento. Levanta-te e anda em nome de Cristo. E você vai nos dar esse testemunho. É você mesmo. Toma posse disso. Pessoas que estavam vivendo um paganismo, um ateísmo prático, mesmo estando dentro da igreja, estão sendo visitadas agora, tocadas pelo Espírito Santo. Ele nos batiza. Ele nos batiza. Levanta bem os seus braços agora. Erga os seus braços para cima. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Restaura em nós a vossa imagem que o pecado destruiu. Reavive em nós o teu poder. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. Você. Força. Espírito. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Espírito. Uma vez mais embaixo, és bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Força, mais forte, és bem-vindo. És bem-vindo aqui. Peça, deseje. Ele está vindo, Ele está vindo. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Espírito. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Espírito, enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Redesenha o rosto.
És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Cante mais forte. Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. e mais uma vez solta a sua voz no Espírito, solta mais uma vez sua voz em línguas. Você aqui, você em casa, você que nunca rezou assim, não tenha medo, não tenha medo. Solta a sua voz, reza com poder, reza com autoridade, reza com unção. Vem Espírito, nós queremos Pentecostes aqui, nada mais, nada menos do que Pentecostes. Vem Espírito Santo inundar esse lugar, vem inundar as nossas mentes, vem inundar quem está em casa. Batiza Espírito Santo, liberta Espírito Santo, cura Espírito Santo. Tu és o socorro de Deus, pelas mãos de Maria, vem sobre nós. Maria é a tua esposa, Espírito Santo, vem nos batizar, vem nos dar humildade, vem nos dar um olhar de louvor. Renova sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua unção, Espírito Santo. Encha-nos e batiza. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o poderoso fez em nós maravilhas, e santo é o seu nome. Obrigado. Para encerrar, o Padre vai dar essa bênção sobre você que está aqui, sobre quem está em casa. E depois dessa bênção, nós vamos ter um intervalo. E 16 horas voltamos com a missa que o Padre vai presidir. Você em casa é convidado a ficar com a gente também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre os vossos corações, sobre vossas famílias, para que tudo que nós vivemos aqui seja selado. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é fiel. E para encerrar, quero ouvir bem forte. És bem-vindo aqui. Levanta os braços, solta a voz e canta. Canta. És bem-vindo aqui, Espírito. Pode ser mais forte, pode ser melhor. És bem-vindo aqui, És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. és bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. E uma salva de palmas àquela que é a esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria. Onde ela está, o Pentecostes é garantido. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva!